Olá galera, meu nome é Bruno Silviano e esse é mais um vídeo do canal Não Basta Ser Cristão, Tem Que Pensar. Bom, como você acompanha esse canal já sabe, todo dia eu sorteio um tema, que é o tema do dia e é o que nós vamos falar sobre hoje. E o tema do dia de hoje está lá em Neemias 13, 23 e 29. Eu vou ler essa passagem, é um tema que eu já falei várias vezes, não nesse canal, mas na minha vida, principalmente quando eu era líder de adolescente. Eu já cansei de conversar com as pessoas a respeito disso e eu espero que hoje eu possa, talvez seja presunção minha, né, achar que eu possa saciar todas as dúvidas que vocês têm a respeito desse assunto, porque é um assunto complexo, mas eu acho que eu possa mostrar para vocês uma reflexão um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas normalmente fazem. Eu espero que ajude vocês. Então, vamos ler a passagem e vocês vão identificar rapidamente qual é o tema. Vamos lá, Neemias 13, 23 a 29. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Já está desconfiando, né? A metade de seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem fiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Esses nomes bíblicos são uma maravilha. E eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Neemias 13, 23 a 29. Bom, já está bem claro qual é o tema de hoje, né? O tão falado na igreja, você que é jovem, já cansou de ouvir esse tema, julgo desigual. O jogo desigual, muitas vezes, muitas pessoas não entendem, às vezes, por que Deus colocou isso na Bíblia e por que ele proíbe o namoro entre cristãos e não cristãos. E eu espero conseguir esclarecer algumas coisas para vocês. Bom, primeira coisa, primeira vez que eu prego sobre esse tema usando essa passagem. Isso é algo curioso, eu já preguei várias vezes, já dei várias aulas adolescentes sobre isso. Já aconselhei várias pessoas, mas sempre usei passagens diferentes. É a primeira vez que eu estou usando essa passagem, vai ser muito interessante, principalmente que ele fala sobre Salomão. E como você já provavelmente ouviu sobre o jugo desigual, eu não sei se você já entendeu o que realmente é o jugo desigual. Sei que se você sabe o que é jugo. Jugo era tipo uma madeira que se colocava em cima dos bois, é colocado até hoje em alguns lugares, para que quando você colocasse um boi, se coloca sobre os dois bois, e normalmente você coloca um boi experiente com um boi inexperiente. Por quê? Porque o boi experiente ele vai carregar um peso maior conduzindo o carro de boi, e o boi inexperiente ele vai aprendendo conforme o tempo, até que com o tempo você vai nivelar, não sei nem se isso existe, vai nivelar o peso que há nos dois quando os dois já souberem carregar, quando o inexperiente conseguir levar o carro de boi tão bem quanto o boi experiente. Enquanto isso não acontece, ocorre um jugo desigual. Então isso é o jugo desigual, que Paulo cita, que é a passagem mais famosa para falar a respeito disso. Só que, pensando sobre isso, a primeira coisa bem clara é que quando há um jugo desigual, alguém no relacionamento está carregando um peso muito maior do que o outro. Se você quer carregar esse peso muito maior, o problema é seu, você tem esse direito. Só não vem culpar depois de Deus por causa disso. E nem ficar reclamando com ele. Foi uma escolha sua.
Porque Deus, quando ele fala do julgo desigual, ele está tentando nos aconselhar como um bom pai que ele é, e ele quer um bom casamento pra gente. Porque todo namoro cristão visa o casamento. Se não visa o casamento, é tudo, menos um namoro cristão. Então não vou entrar nem nesse mérito. Eu acho que isso é bem óbvio para vocês. E então quando Deus faz isso é porque Ele quer que você tenha o melhor relacionamento possível. E aí que eu sempre ouço de jovens apaixonados, sejam homens ou mulheres, que chegam e falam: não, mas o fulano, ele é lá do trabalho, é uma pessoa tão boa, ele atende todos os requisitos da minha listinha, sabe? Aquela listinha que muitos cristãos fazem sobre o que deve ter no seu namorado ou não. Então, eu acho até válido ter essa lista para ter uma referência. Eu só fico com um pouco de receio que às vezes as pessoas não são flexíveis nessa lista e às vezes querem uma pessoa perfeita. E Deus não vai nos dar uma pessoa perfeita, Ele vai nos dar alguém que vai nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Mas eu vou chegar nesse ponto ainda. Então, digamos que você tem essa listinha e alguém lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, não importa, preenche todos os requisitos dessa lista, menos um. Não é crente. E eu sei que alguns de vocês vão ficar morrendo de raiva de mim por causa do que eu vou falar agora. Mas o fato é que Satanás sempre vai ter uma pessoa para colocar na sua vida que preencha todos os requisitos, menos um. Não é crente. Então, muito cuidado com isso. Porque Satanás ele nos tenta. Para ser uma tentação, tem que ser algo que você queira. Então ele não vai botar aquele cara feio, aquele cara chato, aquele cara com bafo, aquele cara horrível para ser uma tentação para você, porque não vai ser uma tentação. Como o pastor Cláudio Duarte costuma brincar, mulher feia não tenta ninguém. E por um lado é verdade, embora a beleza seja algo relativo, cada um tem o seu padrão de beleza, o que é belo para mim muitas vezes não vai ser belo para você. Mas o fato é que o que for belo para você pode vir a ser uma tentação, principalmente se for não cristão. E eu já acompanhei diversos casos, eu costumo dizer que, e é uma verdade, que eu era criança, eu nem sabia o que era beijo na boca, eu já aconselhava as pessoas emocionalmente. Várias pessoas vinham sofrendo, enfim, não sei se é porque eu sou bom em ouvir. E então eu aconselho muita gente, desde muito cedo. E eu já vi muitas e muitas e muitas histórias de julgo desigual. E 99,9999999% dessas histórias terminam com um não cristão tirando o cristão da igreja. E, cara, muitas vezes o cristão nunca mais volta. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas eu não vou citar para não expor as pessoas e eu acho que não convém fazer isso. Mas se você começar a observar os seus amigos, as pessoas ao seu redor, você vai ver que isso é uma verdade. Então esse é o primeiro grande alerta. E nessa passagem tem um alerta que deveria deixar a gente muito preocupado a respeito do julgo desigual. Porque às vezes a gente acha que, não, eu vou ter sabedoria para conseguir conduzir um namoro na santidade, eu vou conseguir conduzir um namoro e com o tempo eu vou conseguir evangelizar essa pessoa e ela vai se converter. Bom, a Bíblia diz que existia um rei chamado Salomão, que foi a segunda pessoa mais sábia da terra, que já existiu. Ele só é a segunda porque perde para Jesus. E esse cara, como a gente leu, se desviou por causa das suas muitas mulheres. Naquela época ele podia ter muitas mulheres, mas bastava uma em julgo desigual que seria suficiente para afastá-lo. E aí se Salomão, o cara que quando criança Deus apareceu para ele, perguntou o que ele queria, ele falou que queria sabedoria, o cara que se tornou o maior rei da história de Israel. A gente fala muito de Davi. Mas por que a gente fala mais de Davi do que Salomão? Porque o final de Davi foi bom. O Salomão, não. O Salomão terminou se desviando, ao ponto que uma grande questão teológica até hoje, que vários teólogos ficam discutindo, não sei a utilidade real disso, mas é discutir se Salomão foi para o céu ou não.
O fato é que a salvação de Salomão passou a ser questionada porque no final de sua vida ele se desviou do Evangelho, se desviou dos propósitos de Deus por causa das suas esposas, por causa do jugo desigual. E se você acha que você é mais sábio que Salomão, vai em frente, cara. O problema é seu, é a sua eternidade que está em jogo. Então, muito cuidado com isso. Só que eu quero apresentar um outro ponto, que é o que você perde ao entrar em um jogo desigual. Bom, primeira coisa que você perde, eu vou citar exemplo de algumas situações aqui e vou te mostrar como é ruim você não ter alguém do seu lado que seja capaz de fazer essas coisas porque você está em um jogo desigual. E eu tenho propriedade para dizer porque eu cometi o erro de entrar em 2 jogos desiguais, que foram os namoros que eu tive. Eu tive 3 relacionamentos na minha vida. Um foi quase que um ficar, que eu queria que virasse namoro, acabou não virando. Os outros 2 foram relacionamentos de 5 anos e outro de quase 5 anos e um de quase 3 anos. Então, e os 2 acabaram sendo jogo desigual porque eu era maduro espiritualmente, a pessoa não era. E quando eu caí, eu derrubei elas. E isso é uma coisa que, não que eu me condene até hoje, eu já me perdoei por isso, mas é um fato. Por eu ser o maduro espiritualmente, quando eu caí, elas não tiveram a força espiritual para permanecerem de pé, porque eu acabei derrubando elas. Não que isso seja culpa delas, eu acho que é muito mais culpa minha, porque eu era o maduro espiritual e eu que devia ter tido esse discernimento e não devia ter entrado no jogo desigual. Mas isso é algo que eu já me resolvi com Deus e eu não lembro se eu já pedi desculpa a elas, mas se elas estão vendo esse vídeo, desculpas, eu me arrependo por esse erro e, enfim, voltem para Deus, Ele é muito melhor do que eu. Mas continuando o assunto, eu sei o que é estar em jogo desigual e eu sei o que é determinadas coisas faltarem num relacionamento. Exemplo, você já pensou por alguma... Imagina que você está passando por uma luta. Seu namorado não é cristão, sua namorada não é cristã. E você, cara, tá angustiado com aquilo e você precisa de uma direção desesperada de Deus e você vai conversar com a pessoa pedindo... A pessoa que teoricamente deveria ser a sua melhor amiga, porque um dia eu vou falar sobre as 4 leis espirituais, 4 leis sentimentais, e vocês vão entender a importância do seu namorado ser seu melhor amigo. E essa pessoa que você tem intimidade, você vira pra ela e ela não tem algo de Deus pra falar pra você, porque ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Não que nós cristãos sejamos melhores que ninguém, não, mas a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, é o Espírito Santo agindo em nós que nos torna seres humanos melhores. Por mais que a pessoa seja legal, por mais que a pessoa possa ter bons conselhos, ela não vai ter um conselho vindo de Deus. Deus pode usar até um incrédulo? Pode, mas isso é exceção, não é regra. Geralmente ele vai ter uma cosmovisão como uma pessoa do mundo. Ele não tem a cosmovisão de Deus, a cosmovisão do Evangelho que nós adquirimos quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí como é que você vai pedir conselho para essa pessoa? Já parou para pensar nisso? Bom, conselho você já viu que vai ficar complicado, né? Afinal, como é que essa pessoa vai falar a respeito da Bíblia para você? Cara, tem um monte de crente aqui me assistindo que não conhece a Bíblia, imagina um não cristão. Então, conselhos cristãos já é uma coisa que o seu namorado não vai ter. Outro ponto. Orar. Como é que você vai pedir oração para ele? Existem momentos que a gente passa por aflições tão grandes, mas tão grandes, cara, que a única coisa que a gente pode fazer é orar. E você vai ter que orar sozinho. Essa pessoa pode até ficar do seu lado enquanto você ora, mas tipo, pra ela não faz sentido orar, afinal ela não acredita em Deus, então por que ela vai orar? Entende o que você está perdendo? Mulheres, Deus fala para nós homens
E aí é uma falha de nós homens como cristãos, e muitas vezes mulheres estão procurando o cara fora da igreja porque nós na igreja realmente não somos assim como Cristo diz que nós devemos ser. Embora isso também não é desculpa para você ficar procurando homem fora da igreja. Mas tudo bem. O risco é seu, a vida é sua. E o fato é que Deus fala para nós homens amarmos vocês mulheres como Cristo ama a sua igreja. E o homem ser o líder espiritual da mulher. E ser o líder espiritual não significa que nós somos os opressores, que somos ditadores e que vocês têm que fazer todas as nossas vontades. É o contrário. Nós temos líderes que nem Cristo. Nós vamos amar que nem Cristo. E Cristo foi e serviu. Então é ter um cara do seu lado que ele vai estar disposto a cuidar de você, que ele vai ter um posicionamento quando necessário, que vai te guiar, te mostrar a melhor direção, e principalmente um cara que está sendo guiado pela voz de Deus, que vai conduzir sua família nos caminhos de Deus, que quando seus filhos olharem para ele, vão ver um homem de Deus e vão se espelhar nele e querer ser igual a ele, que vão saber amar mulheres porque vão ver ele amando vocês, e ao ver o quanto ele ama vocês, porque Deus vai incomodar isso no coração dele, porque ele vai saber que quando ele não amar vocês como Cristo na sua igreja, as orações dele são interrompidas, que até no ato sexual ele vai saber que a preferência é sua, e não como a maioria dos homens acha que mulheres são os objetos para serem usados, porque ele conhece a palavra e sabe que lá em Pedro está dito isso, que na hora do sexo a preferência é das mulheres. E nós devemos ter cuidado com elas como vasos mais frágeis. Um cara que quando você estiver desesperado, ele vai te consolar e te lembrar das promessas de Deus para sua vida. E é isso que Deus quer do seu lado. Por outro lado, nós homens também temos que tentar que ao namorar uma pessoa não cristã, primeiro que a santidade no namoro vai ser quase impossível, porque nós homens somos idiotas, sejamos sinceros, nós somos idiotas, e namorando com uma mulher cristã já é difícil para a gente se segurar. Imagina uma não cristã se ela quiser fazer o que não deve. Então, já sabe, né? E isso não é só para os homens não, porque mulheres também vai namorar um não cristão que ele vai ficar tentando você e uma hora você vai acabar cedendo. Mas continuando, então, questão de santidade no namoro vai ser quase impossível. Eu não conheço nenhum caso, e olha que eu já acompanhei vários. Todos terminaram da mesma jeito. Além disso, você não vai ter uma mulher que vai ser submissa como a Bíblia ensina. Talvez você tenha até uma escrava do teu lado, que existem mulheres que se sujeitam a isso, infelizmente, o que é um absurdo, biblicamente falando também. Se você é um homem que também usa a mulher como escrava, vai ler a Bíblia, vai conhecer o Evangelho e vai ver o quanto você está errado. Como eu falei aqui, suas orações estão sendo interrompidas, Deus vai cobrar isso de você e na verdade você é pior do que o incrédulo. Então, voltando a nós homens que nós perdemos, você não vai ter uma mulher sábia com a sabedoria bíblica. Ela pode ser muito inteligente, ela pode ser doutora, pode ser o que for, mas ela não vai ter a sabedoria bíblica que vai ser necessária em alguns momentos. Não vai ter uma mulher do seu lado que vai ter o discernimento espiritual, inclusive para dizer que você está escolhendo e tomando uma decisão errada, que você está indo por um caminho errado, que você devia seguir outro caminho. Alguém que vai te apoiar nos seus ministérios, alguém que vai estar do seu lado nessas questões espirituais principalmente. Porque nas questões naturais, o cristão e o não cristão tanto faz. Pode ser, realmente, tem pessoas, eu conheço pessoas que são não cristãs e têm caráter melhor do que pessoas cristãs. Ou melhor, que teoricamente são cristãs. Porque eu acredito que quando uma pessoa realmente é cristã, o Espírito Santo passa a habitar nela, ela se torna uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa muito melhor. Agora, tem alguns que se dizem cristãos que realmente, cara, tem pessoas do mundo
que não são cristãs e que têm um caráter muito melhor. Mas eu estou falando das coisas espirituais que você está perdendo. Então, quando Deus fala isso, primeiro ele é preocupado com a sua salvação, porque Salomão caiu nisso. E você também pode vir a se perder. Que se Salomão, o cara mais sábio que existiu depois de Cristo, se perdeu, você também pode. Segundo, tem a questão da santidade do namoro, que, como eu falei, é quase impossível. Cara, hoje em dia já é muito difícil, você sendo cristão, manter a santidade do namoro. Um casal de cristãos que quer viver santo, que tem uma vida reta, que poder a palavra, estuda, cara, vai ser difícil pra caraca. Como se manter santo. Imagina com um não cristão. E o terceiro é, você está perdendo grandes coisas que você não vai estar vivendo. Você vai ter problemas, por exemplo, no carnaval. Às vezes vai ter aquele retiro da tua igreja que é maneiro pra caraca, você vai querer ir, pô, mas o cara vai querer fazer uma viagem com você, sei lá. Ou então pior, né? Imagina, você vai e ele fica. Você vai ficar à vontade com isso? Ou então vai ter um retiro que nem vai ter um evento que nem aconteceu agora na minha igreja no Carnaval Alternativa, onde vários jovens passaram 4 dias lá na igreja, a gente aprendendo de Deus, e cara, foi umas coisas muito maneiras, veio uns projetos muito maneiros que eu vou começar daqui a pouco, graças à Alternativa. E seu namorado não vai, ou então vai, e vai ter momentos que ele vai ficar assim meio, tá legal, mas tipo, o que eu tô fazendo aqui? Você lá empolgadão por causa do evento, tal, não sei o que, aprendendo coisas de Deus, doido pra compartilhar com alguém as coisas que você aprendeu. E aí você fala pra pessoa e tipo, sabe, não tem aquela empolgação. Porque é a mesma coisa não falando no coração dela. E, cara, isso é frustrante. Eu já passei por isso, e isso é muito frustrante. E então, você tá perdendo coisas muito boas. Já imaginou vocês evangelizando juntos? Isso não vai acontecer. Você vai sair para evangelizar, a pessoa não vai. Tem que fazer alguma loucura para Deus. Sei lá, às vezes Deus vai pedir para você fazer uma determinada loucura. Eu faço várias loucuras para Deus. E se eu tiver uma pessoa do meu lado que não entenda isso, cara, não vai dar certo. Por exemplo, uma das loucuras que eu faço é de vez em quando Deus manda dar determinadas coisas para pessoas. Por exemplo, meus livros todos, ele já falou que eu vou dar todos eles. E conforme o tempo vai passando, ele vai mostrando as pessoas que eu tenho que dar a cada um deles, os livros que eu já li. Será que uma namorada não cristã entenderia uma loucura dessa que Deus me pede? E o teu ministério? Será que a pessoa apoiaria o seu ministério? Ou seria um entrave? Entende? Fora a questão de amigos, tipo o ambiente que a pessoa vai querer frequentar, que você às vezes como cristão não vai se sentir à vontade. Entende como você está perdendo determinadas coisas simplesmente por um desejo carnal e principalmente pela sua incapacidade de esperar o tempo de Deus e confiar que no tempo certo Ele vai colocar a pessoa certa do seu lado? Então, assim, o julgo desigual, ao contrário do que muita gente fala, o julgo desigual, só pelo julgo desigual você está namorando um não cristão, não significa que você vai para o inferno. Significa que aumenta a probabilidade de você ir para lá, porque a chance de você desviar é muito grande. E mesmo que você não se desvie, significa que provavelmente você vai ter um namoro e um casamento no futuro com problemas por causa de questões de fé. Porque essa pessoa não vai ter a capacidade, porque ela não tem o Espírito Santo dentro dela, de entender os passos de fé que você vai ter que tomar em alguns momentos da sua vida. A não ser que você queira ter uma vida cristã medíocre, que aí é sempre sendo esquentador de banco, que não faz diferença nenhuma no mundo e que, tipo, tá lá só para receber na igreja. Pode ser até que você vai pro céu, mas aqui na terra você não vai viver as coisas maravilhosas que Deus tem para você fazer aqui na terra. É uma vida que eu considero desperdiçada, é um talento que vai ficar enterrado. E eu não vou entrar hoje nas 4 leis sentimentais, senão esse vídeo vai virar 1 hora. Ele já está enorme, já está quase meia hora aí.
E eu te faço uma pergunta que eu acho que é a pergunta principal de tudo na nossa vida, inclusive no namoro. E eu vou trazer essa pergunta pro namoro. Isso é algo que eu faço em tudo na minha vida hoje em dia, é uma pergunta que eu aprendi. E qualquer coisa, tipo um projeto que eu vou começar, alguma coisa que eu quero estudar, eu sempre pergunto: isso vai me tornar mais semelhante a Cristo? O que isso vai contribuir para o ministério, para que Deus me criou para ser? E isso vai me tornar mais semelhante a Cristo? E eu te pergunto: a pessoa que você está interessado, e aí serve para cristão ou não cristão, ela te ajuda a se tornar mais semelhante a Cristo? Essa pergunta é um pouquinho pesada, né? Mas ela é extremamente necessária. A pessoa com quem você está se relacionando, eu vou repetir ela. A pessoa com quem você está se relacionando, ou que você está interessado, te torna mais semelhante a Cristo? Como é que alguém que não é cristão pode te ajudar a se tornar mais semelhante a Cristo? Namoro não é evangelismo. Então eu acho que só essa pergunta já derrubaria o jogo desigual. E aí eu ainda tenho outra para matar, que é a que eu falei também. Essa pessoa te ajuda no seu ministério, no porquê Deus te criou? E por isso que eu digo que essa pergunta serve para o cristão também. Porque se não contribui, mesmo sendo cristão, pode ser que não é essa pessoa que você tem que ter do seu lado. Eu sei que a gente é incentivado o tempo todo nesse mundo que a gente vive, um mundo que vive baseado em imagem, em olhar muito só para o lado exterior das pessoas e muitas vezes a gente esquece do interior. E se você está solteiro, eu te dou essa dica. Olhe para os seus melhores amigos. Olhe para as pessoas que te ajudam a se tornar mais semelhantes a Cristo. Talvez uma delas seja o grande amor da sua vida. Talvez ela não seja tão bonita quanto a pessoa do seu trabalho, do seu colégio, da sua faculdade. Mas você sente uma certa atração por essa pessoa. E o mais importante, essa pessoa, de alguma forma muito estranha, ela te atrai e você quer estar do lado dela, mesmo não seguindo um determinado padrão que a sociedade mostra. E você não entende isso. É para eu pensar que pode ser o Espírito Santo te conduzindo a ela, porque essa pessoa te torna mais semelhante a Cristo? Porque é essa pessoa que vai te ajudar a cumprir o seu ministério, o ministério que Deus tem para você e que você vai viver nessa terra. O problema é que a gente não sabe o que é amor de verdade. A gente acha que amor é aquele sentimento grande que a gente sente, que a gente vê a pessoa, o nosso coração começa a disparar. Não, isso é atração, isso é paixão. O amor é diferente, o amor é mais sutil. Não que o amor em alguns momentos não possa ter isso. Existem momentos que você vai ficar ansioso para ver a pessoa, existem momentos que você vai ter momentos muito românticos com a pessoa e isso vai fazer seu coração acelerar. Isso é normal, isso faz parte. Mas a gente quer muitas vezes confundir a paixão com o amor. A paixão que gera essa coisa louca, esse sentimento louco no seu peito. Só que a paixão também nos cega e não nos deixa ver a pessoa como ela realmente é. É por isso que normalmente quando as pessoas se apaixonam, o relacionamento não dá certo. Elas começam apaixonadas e daqui a alguns meses terminam. Por que terminam? Porque a cegueira que a paixão gera, paixão gera, cai. E aí eles começam a se enxergar. E quando eles se enxergam, eles veem, cara, o que eu estou fazendo do lado dessa pessoa? O amor não, é o contrário. O amor normalmente ele começa mais devagar. O amor é diferente, ele é mais sutil. O amor, às vezes, é uma pessoa que você acha atraente, você acha bonita, mas não
tem aquela paixão, sabe? Seu coração não dispara. Só que quando você tá com ela faz tão bem que você quer ter mais. Quando você termina de conversar com essa pessoa, você sente que você está mais semelhante a Cristo, que algo cresceu em você e você quer aquilo de novo. Que quando você está do lado dessa pessoa, você se torna um ser humano melhor e você sente que, cara, tipo, eu amo quem eu sou quando eu estou do lado dessa pessoa, porque ela sempre me estimula a ser alguém melhor. Ela me aceita exatamente como eu sou, com todos os meus defeitos. Só que às vezes por não ter aquela paixão, não despertar em você isso, você não percebe que na verdade você ama essa pessoa de uma forma que talvez você nunca amou alguém. E aí você prefere se entregar à paixão, e aí você se decepciona e perde grandes oportunidades de viver um grande amor. Porque o amor é mais sutil. Então, eu repito, vou dar uma dica aqui pra vocês. Observe aquelas pessoas que se tornam mais semelhantes a Cristo. Sabe, aquela amiga que você fala e quando você fala com ela, cara, ela tem sempre uma palavra pra você. Às vezes você tá achando que você é o cara que você tem, tá tudo certo, e aquela pessoa vem e fala: fulano, mas você sabe que Deus pensa assim, né? Às vezes ela até te joga alguns baldes de água fria, mas toda vez que você termina de conversar com ela, você sabe que você se tornou mais semelhante a Cristo. Toda vez que você conversa com essa pessoa, você tem encontro com essa pessoa, é um momento agradável, vocês conversam e vocês não veem a hora passar. Você não tem problema nenhum em ouvir áudios de 10 minutos dessa pessoa no WhatsApp, ou de 20 minutos, ou até mais. Vocês ficam no telefone por horas. Mas não tem aquela paixão que você acha que não está amando. Cuidado com o que Hollywood está vendendo para você. Veja o que Deus realmente tem para você. Talvez essa pessoa seja realmente o grande amor da sua vida. Então fique atento às pessoas que contribuem para que você cumpra o seu ministério, cumpra aquilo para que Deus te criou. E as pessoas que se tornam mais semelhantes a Cristo. Provavelmente uma delas é o grande amor da sua vida. Então, como o nome desse canal diz, não basta ser cristão, tem que pensar. E o amor também é razão. O amor envolve razão. E não é só emoção. O amor é racional. Então pense bem antes de começar um relacionamento. Se você está num relacionamento, pense bem e avalie. Como você já está envolvido, converse com seu namorado a respeito dessas coisas. Tenha coragem de terminar caso seja necessário. E que Deus nos ajude. Porque eu ainda estou solteiro também, então eu ainda tenho que tomar essa escolha da pessoa que estará do meu lado o resto da vida. Escolha bem. Como o pastor Cláudio Duarte costuma brincar, esse é o único parente que a gente pode escolher. Então que escolhamos bem. Então minha oração hoje é que Deus te ajude a ter esse discernimento. A discernir se a pessoa que está do seu lado hoje é alguém que te ajuda a se tornar mais semelhante a Cristo e te ajuda no teu ministério, ou se é alguém que te afasta dele. E se for alguém que te afaste, que te capacite a terminar esse relacionamento e a superar a dor da perda de um relacionamento. E se você está solteiro, que Deus te ajude a discernir se o seu crush vem do diabo ou vem dele. Se seu crush é alguém que vai te ajudar a se tornar mais semelhante a Cristo. Ou se o seu crush é alguém que o Satanás enviou para te afastar dele. Que você tenha esse discernimento e que Deus nos capacite para isso, porque eu também preciso dessa sabedoria. Então, que Deus nos ajude
sabermos diferenciar o que é amor de verdade do que é uma grande cilada para acabar com a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.